Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes de terminar nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês, certo? Procure um lugar bem calmo, arejado, silencioso e ventilado, para que vocês possam se concentrar na nossa aula de hoje. Tenha sempre perto de vocês um estojo contendo seus lápis, suas borrachas, seus apontadores, ou o material que você for utilizar na nossa aula de hoje. Sempre junto com vocês, o livro didático, o seu livro, o material didático que é o seu livro, o seu caderno e o atividade de reforço. Pega o livro de vocês de matemática, abra aí no conteúdo de multiplicação de números decimais por 10, 100 mil. Nossa aula hoje de matemática. Vamos lá? A tia botou aí uma imagenzinha sobre os números decimais. Muitas vezes nos deparamos com conta de multiplicação envolvendo números decimais. Por exemplo, se vamos comprar 4 cadernos e cada caderno custa R$3,50, 3,50 é o número decimal. Aqui temos uma conta de multiplicação entre um número na forma decimal e um número natural. O 3,50 está na forma decimal e o 4 está na forma natural. Se você ainda não sabe ou tem dúvida de resolver, contas como essa, então você vai aprender agora. Você vai pegar o quê? Nesse caso aqui, você vai pegar 3,50, certo? E vai multiplicar por 4. Responde primeiro a multiplicação, depois você conta o total de vírgula, certo? A multiplicação de um número decimal por 10, 100 mil, para esse caso, temos a seguinte regrinha. Para multiplicar um número decimal por 10, é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Por 100, você desloca a vírgula 2 casas para a direita. E por 1000, você desloca a vírgula 3 casas para a direita. Então, a multiplicação de um número decimal por 10, por 100, por 1000, só é a regrinha de você deslocar a quantidade de vírgula for pedida. Se for por 10, uma vírgula à direita. Se for por 100, 2 casas à direita. Se for por 1000, 3 casas à direita. Exemplo, multiplicar o número 1.701,7593 por 10, por 100 e por 1000. Você está vendo aí que a vírgula está no 1, não está? Eu vou multiplicar ele primeiro por 10. Então, eu vou acrescentar a vírgula uma casa à direita, porque é por 10. Então, fica 17,593. Se você analisar, a vírgula ela está no 1. Quando eu vou acrescentar uma casa a mais, ela vai por 7, para ficar de 17,593. Já quando a tia vai multiplicar ele por 100, eu acrescento a vírgula, 2 casas decimais. Não está no 1 a vírgula? Eu pulo por 2 uma casa, que é o 7, que eu pulei uma casa à direita, vou para outra casa à direita. Então, fica 175,93. Eu pulei 2 casas decimais. Tem 1,7593 por 1000. Eu vou pular quantas casas decimal, tia? 3. Então, tá no 1, eu vou contar. 1, 2, 3. Eu vou colocar a vírgula no 9. Entendeu? Quando você for fazer uma multiplicação, ela for por 10, você vai acrescentar uma casa. Você vai tirar aquela vírgula de onde estava, acrescenta uma casa. Se for por 100, tira a vírgula dali, acrescenta, conta 2 casas e coloca a vírgula. Se for por 1000, tira a vírgula de onde está, conta 3 casas e coloca a vírgula. Exemplo 2. Multiplicar o número 12,9 por 10, por 100, por 1000, resolver 12,9 vezes 10 é o mesmo que resolver 12,90. Eu vou acrescentar, não tem 12,10? Eu acrescento, já tem a casa, eu vou acrescentar o quê?
só o zero, certo? Que fica 129. Eu tiro a vírgula, eu vou colocar a vírgula no 9. Se eu pegar multiplicação, a tia não tem que acrescentar uma casa se for por 10? Então, vamos lá. Tem 12,9. Onde é que eu vou colocar a casa? No 9. Então, ela fica 12,90 vezes 10 fica 129,0. Porque você acrescenta a vírgula e acrescentou o zero. Então, tirando o zero, fica 129. Entenderam? Se for por 1000, tia, como é que fica? Eu vou acrescentar mais uma casa decimal. Resolvendo 12,9 vezes 100 é o mesmo que resolver 12,900 vezes 100. Assim teremos 12,900 vezes 100 é igual a 1.290,9. Então, fica 1.290. Por quê? Porque eu tenho que acrescentar o zero. Quando eu vou multiplicar, multiplicação por 10, por 100, por 1000, o que é que a tia faz? Ela acrescenta a quantidade de zero que está pedindo. Então, se é 12,9 vezes 100, eu vou acrescentar quanto zero, tia? Acrescento 2 zeros. Então, fica 12,900 vezes 100. Eu tenho que acrescentar a vírgula quantas vezes? Se é por 100, se está no 12. Conta uma casa, duas casas. Coloco a vírgula no zero. Então, fica 1.290. Entenderam? Da mesma forma, eu faço com 12,9 vezes 1000. Eu tenho que acrescentar quanto zero, tia? 3. Então, fica 12,9 vezes 1000. Multiplicando, fazendo a multiplicação, que eu tenho que acrescentar a quantidade de casas decimais que está pedindo, eu tenho que acrescentar quanto? 3 casas. Então, está 12,9 mil. Vezes 1000, eu vou acrescentar 12. Né? A vírgula não está no 12, eu vou contar 3 casas. 1, 2, 3. Na terceira casa, eu coloco a vírgula. Então, tirando o zero, fica 12.900. Entenderam, né? Portanto, 12,9 vezes 10 é 129. 12,9 vezes 100 é 1.290. 12,9 vezes 1000 dá 12.900. Entendeu, né? 12,9 vezes 100 vezes 10, 129. 12,9 vezes 100, 1.290. E 12,9 vezes 1000, 12.900. Entenderam? Muito bem. Quando é que faz a multiplicação por 10, 100 mil, acrescenta a vírgula quantas casas pedir. Por 10, acrescenta uma casa. Por 100, acrescenta 2 casas. Por 1000, acrescenta 3 casas. E coloca a vírgula. Exemplo 3. A multiplicação, o número é 0,026 por 10, por 100, por 1000. O que é que a tia vai fazer? Não tem 0,026 vezes 10? Eu vou acrescentar a vírgula, uma casa decimal. Então, fica 0,26. Elimina, é como se esse zero aqui não existisse, certo? 0,026 vezes 100, fica 2,9. Porque eu elimino, vou contar a casa decimal. Não está nesse zero, contei a casa decimal por 100. 1, 2. Vou colocar a vírgula onde? No 2. Então, fica 2,6. Se for por 1000, eu vou contar quantas casas decimal? 3 casas decimal. 1, 2, 3. Coloquei a vírgula, fica 26. Entenderam, né, gente? Observe que você vai acrescentar a vírgula. Por 10, uma casa. Por 100, 2 casas. Por 1000, 3 casas. Multiplicação de um número decimal por um número natural. Para multiplicar um número decimal por um número natural, basta você seguir 3 passos e uma regrinha prática. Para entender como isso funciona, vamos multiplicar 4,1 por 2. Resolveremos a conta da multiplicação como se não tivesse vírgula, certo?
Vou pegar, esquece a vírgula, 401 vezes 2, dá 802. Agora eu vou contar a quantidade de vírgula que tem. Vamos lá? Eu contando a quantidade de vírgula, tenho 401 vezes 2 dá 802. Eu vou contar quantas casas decimal tinha. Tinha uma. Então, eu vou colocar a vírgula onde? No 8. Fica 8,02. 2 logaritmos da parte decimal, assim como é 4. Então, né, 4,01, eu coloquei a vírgula, eu acrescentei a vírgula, ficou 8,02. A tia deixou uma atividadezinha para você treinar, certo? Escreva cada uma das frases como um número decimal. 52 décimo, 52 centésimo e 52 milésimo. Você vai escrever em forma decimal, como é que escreve? Fica 5,2, você vai transformar, certo? Essa fração em número decimal. Escreva cada um dos números decimais em forma de fração. 1,3 em forma de fração fica como? 0,3 em forma de fração fica como? 0,03 em forma de fração fica como? 1,3 fica como? 13 décimo. 0,13 fica 13 centésimo. 0,013 fica 13 milésimo. Qual é a fração escrita na forma simplificada que corresponde ao número decimal 0,8? Você vai me dizer. Em forma de fração. Querendo rever essa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Reveja quantas vezes vocês quiserem. Tá com dúvida? Reveja. Vá na nossa plataforma digital. No nosso livrinho também tem. Faça essa atividade para aperfeiçoar o aprendizado de vocês. Outra, reveja nossa aula. Faça a atividade do caderno de atividade, do livro de vocês, para que vocês treinem e aperfeiçoem o aprendizado de vocês. Um beijo e até a próxima aula.